Deixa eu pegar aqui a nossa aula aqui. Vamos lá. Pode ser esse... Eu não troquei a capa. Hoje nós vamos falar de um fenômeno importante. Se eu não compartilhar a tela, né? Ah, peraí, só um minuto. Deixa eu encontrar aqui. Não, esse lance que aconteceu aqui não era para ter acontecido isso, mas vamos lá. Deixa eu encontrar aqui o material de vocês. Eu fiquei devendo um pedaço do negócio lá para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Era aí que vamos resolver tudo. Pois é, essa queda da internet. Foi faltando eu falar substâncias que dilatam na fusão. Encontrei aqui o que for faltando para a gente. Pronto, acho que agora sim. Pronto, agora deu tudo certo. Eu lembro que no começo da aula da semana passada, né, os meninos falaram para mim assim, Alain, tem uma parte que ficou faltando, que ficou para a gente fechar. Eu falei, é verdade. Que é substâncias que dilatam e substâncias que contraem na fusão. Vamos lá, deixa eu dar um passo atrás para dar dois para frente, para ficar bom para todo mundo. Vamos lá? Aqui nesse gráfico aqui eu tenho as substâncias, que é a maioria das substâncias. E aqui eu tenho a água, o ferro, o bismuto e o antimônio. Observe esse comportamento aqui, ó. Olha esse trecho aqui, ó, muito parecido com esse. Olha esse trecho aqui, ó, o trecho 2, muito parecido com esse trecho 2. Mas olha para o trecho 1. O trecho 1 está aqui, ó, para a direita, e o trecho 1 aqui está para a esquerda. Isso é o que diferencia a maioria das substâncias da água, do ferro, do bismuto e do antimônio, que são substâncias que contraem na fusão. Vamos entender isso melhor. Primeiramente, eu quero que você lembre isso aqui, ó. Essa parte aqui, a substância está sólida. Nesse trecho aqui, ó, a substância está líquida. Nesse trecho aqui, a substância é vapor. Sólido, líquido e vapor. Esse ponto aqui é chamado de ponto triplo. Ponto triplo. O que é o ponto triplo? É o ponto onde eles se encontram nos três estados. Qualquer ponto aqui em cima, né, essa curva 1, que é a curva de fusão, ele está em sólido e líquido. Qualquer ponto aqui está em líquido e vapor. Qualquer ponto aqui está em líquido e vapor. Tá certo? Beleza. Aqui o nome das curvas, isso já havia falado para vocês. Eu havia falado para vocês da maioria das substâncias, e eu até anotei para a gente retomar o raciocínio. Então, vamos retomar o raciocínio. O que seria isso aqui? A maioria das substâncias, aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, o que acontece com elas? À medida que eu aumento a minha temperatura, aumenta a minha pressão. Então, o aumento da pressão provoca o aumento da temperatura de fusão. De novo, o aumento da pressão, quanto mais eu pressiono, aumenta a temperatura de fusão. Por que isso acontece? O que é fusão? É passar do estado sólido para o estado líquido. O que caracteriza as moléculas
no estado sólido e como é que eu repreendo essas moléculas no estado líquido. Do sólido para o líquido, as moléculas têm um grau maior de liberdade. Elas vibram com mais facilidade. Então, quando eu aumento a pressão, eu diminuo a distância entre as moléculas. Então, naturalmente, para eu poder mudar de estado físico, ou seja, aumentar essa distância, eu preciso de mais temperatura para promover que ele consiga vencer o ganho de pressão. Então, a ideia é justamente essa. Na maioria das substâncias, o aumento da pressão aumenta a temperatura de fusão. Tá certo? Agora vamos para o que eu fiquei de falar para vocês. O que acontece... Uma pergunta aqui. Tem sim, Perículo. Vou encontrar alguma coisa e mando e posto lá para você. Você perguntou aqui, em algum momento eu vou relacionar as duas matérias. Quais duas matérias? É assim mesmo, Sofia, assim mesmo. Guarde o papel quadriculado para a semana que vem. DS, densidade do sólido maior que densidade do líquido, Gustavo. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. A densidade do sólido, da maioria das substâncias, é maior que a densidade do líquido. Bom, muito bom. Agora, olha só. Vamos para essa parte aqui que é muito bacana. Substâncias que contraem na fusão. A água, o bismuto, o antimônio e o ferro. Essa curva aqui, que é a curva de fusão, o que ela está mostrando para mim? Vamos lembrar uma coisa aqui. Nessas substâncias, naturalmente, a distância média das moléculas no sólido, naturalmente é maior do que no líquido. É diferente da maioria das substâncias, por isso que se comporta de maneira contrária. Então, se no sólido é maior do que no líquido, quando eu aumento a pressão, eu diminuo essa distância. Então, se eu diminuo essa distância, eu favoreço a mudança para o estado líquido. Sim, Vinícius, o gelo é. A densidade do gelo não é menor que a densidade da água, Vinícius? Quando você joga o gelo na água, ele não boia? Então, a densidade do gelo é menor que da água. Então, vamos lá. Então, naturalmente, nessas substâncias, olha o que eu escrevi aqui, a distância média das moléculas no sólido é naturalmente maior que no líquido, favorecendo, assim, a tendência natural da diminuição de volume na mudança de fase. Então, é o que está acontecendo aqui, ó, fácil, né? Eu aumento a pressão. Quem está com o áudio ligado, desliga para meu microfone. Eu estou aumentando a pressão, ó, e a minha temperatura de fusão está diminuindo. Olha que coisa louca, é. Ela diminui. Isso é o que acontece com essas substâncias. Tem dos dois, Perícoli. Tem nos dois. Você vai pensar no rearranjo molecular. O que acontece? Quando a água vai virando, por exemplo, vai virando gelo, a forma que vai ficando entre as moléculas, vai se rearranjando, ela começa a deixar uns buracos no meio dela. Por isso que o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, ela sobe. A química e a física, Felipe, são matérias assim, extremamente próximas uma da outra. Mas muito, muito, muito próxima mesmo. Então, olha que legal. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Então, o aumento da pressão provoca a diminuição da temperatura de fusão. Deixa eu mostrar um exemplo onde isso acontece. Vocês já ouviram falar, deixa eu ver se é o próximo slide aqui, de efeito Tyndall,
regelo? Nunca ouviram falar, não? Deixa eu falar o que é. Olha aqui uma patinadora aqui, ó, no gelo. Aqui a pressão aqui é muito alta. Aonde aumenta a pressão, a temperatura de fusão diminui, ou seja, com o aumento da pressão, aonde está o patins vira líquido e ele desliza com mais facilidade. E aí, a partir do momento que ele passa, a pressão sobre o negócio diminui e ele volta a ser líquido. Vou mostrar um vídeo bacana sobre isso, olha só. Volta, Gustavo, tá aqui, ó. Por nada, garoto, tamo junto. Então, vamos lá. Olha esse vídeo aqui e essa explicaçãozinha para a gente poder entender melhor o fenômeno. Olha só, que interessante esse texto aqui, ó. O aumento da pressão provocada pelo fio diminui a temperatura de fusão do gelo, fazendo com que logo abaixo do fio a temperatura de fusão seja menor do que 0 graus Celsius. E o gelo que já se encontra a 0 graus Celsius ou menos, acaba por se fundir. O que ele está falando é o seguinte: aonde eu estou com o fio, não estou pressionando, aonde pressiona a temperatura de fusão passa a ser um valor diferente da temperatura que já está. Então, aquela água, aquele gelo liquefaz e o arame passa. Assim que o arame passa, a água que está por cima diminui, que estava com a pressão maior, passa para a pressão menor. Então, para aquela temperatura, aquela água vira sólido. Então, o arame passa pelo gelo sem partir o gelo. Esse é um experimento tão bacana, tão interessante, que você faz na sua casa. Na hora, você pegou 2 cubos de gelo, colocou um ao lado do outro. O fato de um tocar no outro, naquele ponto onde eles estão em contato, a pressão é maior. Então, onde a pressão é maior, liquefaz. Da hora que diminui a pressão, aquele líquido solidifica e você tem um gelo grudado no outro. Lindo, né? Deixa eu parar isso aqui para poder mostrar isso aqui para vocês, o gráfico. Ó. O aumento da pressão faz o sólido virar líquido. E aí, quando ele passa, diminui a pressão, o líquido vira o quê? Vira sólido. Bacana, né? Física, né, gente? Física é bom demais da conta. Nossa Senhora! Então, era isso que eu estava devendo para vocês. Alguma pergunta? Posso ir lá para a evaporação? Fala, Vinícius. Eu tinha feito minha pergunta no chat já. Ah, entendi. Está vindo aqui. Tem algum outro efeito importante para a física? Vinícius, a física é uma área muito grande, muito imensa. No nosso ensino médio,
que os livros nos trazem sobre Tyndall é essa parte do regelo. Mas, seguramente, quem sabe ele possa ter aí outras contribuições para a física, né? Existem tantas outras coisas. Então, vamos lá. Vamos avançar, então. O assunto da aula de hoje, que nós vamos falar, chama evaporação. Vamos lá, então. O que é evaporação? Evaporação, pessoal, é uma vaporização espontânea. Como assim espontânea? Ela acontece naturalmente e acontece a qualquer temperatura. Ela acontece naturalmente e acontece a qualquer temperatura. O que isso quer dizer? Que se eu pegar uma vasilha com água e colocar ali fora agora, ou colocar mais tarde com a temperatura maior, a evaporação vai acontecer. Ela é espontânea. Como que acontece a evaporação? Vamos entender isso aqui, é importante demais. Olha só. O que eu coloquei para a gente aqui? A evaporação, que é a vaporização espontânea de um líquido, já deixei isso bem claro para vocês, sob qualquer condições com resultado da agitação térmica. Como eu falei, acontece em qualquer temperatura. Agora, se está mudando de estado físico, se está mudando isso, ela está... Da onde ela vai tirar energia para isso? Ela absorve energia. Então, se absorve energia, é um processo endotérmico. As moléculas que estão na superfície, que absorveram mais energia, conseguem romper com a força de interação molecular e com a pressão atmosférica e saem do líquido. Esse fenômeno de absorver, romper e sair é o que nós chamamos de evaporação. Então, olha só. Ela é uma vaporização espontânea de um líquido sob quaisquer condições, como resultado da agitação térmica, que ocorre a qualquer temperatura. Algumas moléculas do líquido adquirem energia cinética, como eu falei para vocês, superior à média, e conseguem vencer essas forças de coesão, essas forças de interação entre as partículas, abandonando o líquido através da superfície livre. O Felipe tinha me perguntado se lá atrás aquilo era uma propriedade física ou química, estava mais para física ou para química. Olha aqui, de novo, ó, eu estou falando de física e eu estou utilizando o entendimento das ligações químicas. Se eu pego a água, quais são as ligações químicas que a água está fazendo? Uma ponte de hidrogênio? Então, essa água que está rompendo, que está saindo, que está evaporando, essa energia que ela absorve da própria água, o que vai fazer com ela? Absorve da água, do ambiente também, claro, consegue romper com a ligação de ponte de hidrogênio da superfície, da água que está na superfície, e sai. Esse é o fenômeno da evaporação na água. Sim, Vinícius, eu falei, ele absorve de cima, absorve da água, absorve do sistema, entendeu? De tudo que tiver ao lado dela. A energia da evaporação de um líquido, a velocidade de evaporação de um líquido, que é a massa que vai evaporar, depende de uma série de fatores. Quais são esses fatores? É o que nós vamos falar agora. Mas antes de eu abraçar os fatores, eu quero que você entenda uma coisa. Ó. A minha velocidade de vaporização ela é uma taxa de variação. Vamos entender o que eu quero te chamar disso aqui. Ó. É uma razão entre a variação da massa, pelo tempo. É como a minha massa diminui pelo tempo. Entendeu isso? Isso é o que nós chamamos de velocidade de evaporação. E é uma grandeza que ela depende de uma série de fatores. Essa série de fatores é o que nós vamos estudar agora. Olha só. Natureza do líquido. Nós temos dois tipos de líquidos. Nós temos chamados líquidos voláteis, líquidos fixos e estáveis.
O líquido chamado de volátil, a palavra volátil está me dizendo que esse líquido ele evapora rapidamente. Exemplo, álcool, éter, gasolina. Líquidos fixos ou estáveis, eles evaporam lentamente. Óleo, mercúrio e assim sucessivamente. Então, ou o líquido evapora rápido, ou ele evapora lentamente. Tá certo? É claro que a velocidade de evaporação do óleo não é a mesma velocidade de evaporação do álcool. Então, são líquidos com naturezas diferentes, tá certo? Então, natureza do líquido. Um outro fato interessante é o seguinte, sobre a área da superfície livre. Olha, cara, isso aqui é muito bacana. Quanto maior a área da superfície, maior a velocidade de evaporação. Pô, não sei se é o caso de vocês, mas aqui eu não, a minha máquina que lava as roupas. Eu jogo a roupa na máquina, coloco lá o sabão, a máquina bate, lava, gira, joga um monte de água fora, mas a roupa ainda tem umidade. A melhor maneira de você colocar a roupa no arame é aberta, desse jeito aqui, ó. Quanto mais aberto tiver, mais rápido ela vai secar. Porque essa parte que ela vai secar, isso é o que nós chamamos da minha velocidade de evaporação. Ah, olha aqui, ó, como é que essa senhora está estendendo a roupa aqui. Bem aberta, tá vendo? Porque quanto maior a área, maior a velocidade de evaporação. Aqui não foi um lugar legal onde a galera colocou a roupa para poder enxugar, né? Olha que coisa interessante. Isso é uma foto de uma aula que eu tenho chamada Perigos da Eletricidade. Olha que coisa bacana aqui, ó. Essa roupa toda pendurada pertinho aqui do poste. Você está vendo que do jeito que está aqui não vai secar rápido. Por que não vai secar rápido? Porque a área é menor. Quanto maior a área, maior a velocidade de evaporação. Fácil isso, né? A física é muito bom, né, gente? Bacana demais. Aplicação em todas as áreas. Então, essa senhora aí entende de física. Entende bem de física. Um outro fator que influencia na velocidade de evaporação é a pressão. Olha o que eu falei. Eu não falei que era um processo endotérmico, que ele absorve energia, não é isso? No que ele absorveu energia, vai romper com a força de interação intermolecular entre elas e vai sair. Só tem um pequeno detalhe, meu segundo ano. Eu tenho a atmosfera exercendo pressão em cima da superfície livre do líquido. Em cima da superfície livre do líquido. Aqui, ó. Imagina aqui, ó. Vamos imaginar aqui. Aqui, ó, a atmosfera aqui em cima, ó, que é o líquido, né? As moléculas querendo sair e a atmosfera exercendo uma pressão, né? Empurrando o líquido aqui para baixo, ó. Olha que interessante. Então, para esse líquido poder sair, ele tem que romper também com a pressão atmosférica. Ah, caramba, professor. Então, quanto maior a pressão, menor a velocidade de evaporação. Sim. Quanto maior a pressão, menor a velocidade de evaporação. Olha, Alan, então você está me falando que no nível do mar, a água evapora mais rápido do que em altas montanhas? Sim. Aqui ó, a pressão atmosférica é muito grande, olha o tamanho dela aqui. Ó. E aqui a pressão é o quê? Menor.
Então a evaporação aqui, ó, é mais demorada do que aqui. Esse slide aqui desse astronauta com essa garrafa aberta é em homenagem a uma figura que tinha antiga nos livros de física. Cara, eu procurei na internet de tudo quanto é jeito e não encontrei ela. Era uma figura bonita para esse momento aqui. Um astronauta abrindo um pote com líquido. A hora que esse astronauta abre esse pote, o líquido que está lá dentro, ele entra em ebulição rapidamente. Por quê? Nessa mudança de estado físico, muito rápido. Por quê? Porque não tem pressão atmosférica. Então ele vai ferver na temperatura ambiente. Olha que legal, cara. Simplesmente pelo fato de não ter a pressão atmosférica. Tem um experimento legal na internet, eu pensei em colocar ele, mas ele é muito demorado, então não coloquei o vídeo, mas vocês encontram. Um rapaz no laboratório, ele pegou uma câmera de semivácuo, colocou um líquido lá dentro e retirou o vácuo. À medida que ele vai retirando o vácuo, o líquido começa a borbulhar, ele começa a ferver. Aquela água, aquele líquido, começa a mudar de estado físico. Simplesmente pelo fato de diminuir a pressão em cima do líquido. Bacana, né? Pena que eu não tenho essa imagem, se tivesse, ia ser legal para nós nesse momento. Mas é isso aí, faz parte. Então, nós já sabemos, dentre os fatores que influenciam na velocidade da evaporação, eu tenho a natureza do líquido, eu tenho a área, eu tenho a pressão sobre o líquido. Já são 3 fatores. E a temperatura? Será que a temperatura aonde o líquido está favorece a velocidade de evaporação? Sim, favorece. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação. Vamos lá de novo. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação. Nós já sabíamos disso, né? Está escrito aqui com a setinha. Mas vamos fazer aqui, ó. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação. Não, Felipe, com sólidos é sublimação. É diferente. Outra coisa. É outra curva. Obrigado, obrigado. Obrigado, Everton. Com sólidos é uma outra curva. De sólido, a mudança de sólido para vapor é sublimação. Tá certo? Então, vem cá. O aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade de evaporação. E é claro, um líquido a 10 graus Celsius evapora uma taxa. Esse mesmo líquido a 90 graus Celsius vai evaporar numa taxa muito maior. Porque o líquido está absorvendo energia. Está absorvendo calor. Não falei que era um processo endotérmico? Ele absorve calor, ele absorve energia. Quando ele vai absorvendo, consegue romper com essa força de atração molecular, consegue romper com a pressão atmosférica e ele sai, diminuindo a massa do líquido que ficou. Do líquido total, né? Ou seja, a massa que ficou é menor, porque está saindo. E é isso que está escrito aqui, ó. O aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade de evaporação. O aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade de evaporação. Beleza? Bacana, né, gente? Olha só, nós já vimos um monte de coisas aqui hoje. E é tudo coisa simples. Você vai percebendo que isso que eu estou falando para você é intuitivo. A sua capacidade de observação permite você concluir isso. Permite você concluir aí, que o óleo e o álcool não evapora do mesmo jeito. Você põe uma roupa esticada no varal, uma roupa amontoada no varal, a mesma. 2 camisas idênticas. A que está aberta enxuga mais rápido do que está fechada, do que está amontoada. Então a área da superfície influencia? Sim, influencia. Se eu colocar uma camisa para secar lá fora, que acabou de chover, e colocar essa camisa para secar atrás da geladeira, que está mais quente,
Quem nunca colocou nada para secar atrás da geladeira, né? O que está atrás da geladeira vai secar mais rápido. Por quê? Porque está mais quente, vai evaporar mais fácil. Então, tudo isso que eu estou falando para você é algo que você já sabe. Você já tem esse conhecimento. Isso já está claro para você. Bacana, né? O próximo tópico que nós vamos falar é chamado concentração do vapor no ambiente. Só que não vai dar tempo de eu falar disso. Falta eu falar disso e frio de evaporação para nós podermos entrar no outro tópico fantástico, que é fluxo de calor. Como falta aí menos de 2 minutos para encerrar nossa aula, né? Passa rápido pra caramba, né? Vamos aí com a nossa tradicional leitura de minutos de sabedoria nesse dia fantástico de Dia dos Namorados. Vocês estão recebendo muito presente aí? Aqui em casa não para de chegar presente. Olha aqui, ó, uma conta de água para pagar. Olha que interessante essa mensagem. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que brilha em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com exemplo de fé e otimismo. Segundo ano, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença, pela participação. Obrigado aí à coordenação pela ajuda, pela parceria. Um bom final de semana a todos vocês. Um excelente Dia dos Namorados, tá certo? Bom estudo, forte, caloroso, um distante abraço para todos vocês. Obrigado e até semana que vem com a primeira aula de termologia e a segunda de óptica. É aí sim, Sofia, vamos usar o seu papel quadriculado, tá bom? Obrigado, galera. Daqui a pouco eu subo a aula para vocês.